O universo da NBA como a gente conhecia simplesmente mudou para sempre no dia 1º de fevereiro de 2025. Luka Doncic foi trocado em um movimento que facilmente se tornou a negociação mais surpreendente de todos os tempos. Em toda a história da liga, apenas 12 jogadores foram trocados logo após serem escolhidos para o primeiro time da NBA. E isso aconteceu só 4 vezes desde 1980. Depois do que muitos já chamam de o deadline mais insano da história, com um recorde de 63 jogadores mudando de time, incluindo 8 All-Stars, eu decidi montar uma lista com as 10 trocas mais chocantes que a NBA já viu. Começando pela troca que aconteceu em 1º de fevereiro de 2008, exatamente 17 anos antes da bomba envolvendo o Luka, quando o Los Angeles Lakers adicionou outro astro europeu ao elenco. Assim como no caso do Luka, tudo aconteceu do nada. E do mesmo jeito que a negociação de Doncic, o Lakers trabalhou em silêncio absoluto. E quando a troca por Paul Gasol foi anunciada, a NBA inteira simplesmente explodiu. A troca surpreendeu não só porque ninguém imaginava que o Memphis Grizzlies queria se desfazer do maior jogador da história da franquia naquela época, mas também porque o pacote recebido por Memphis foi praticamente uma piada. Tirando 2 escolhas de primeira rodada, o Grizzlies recebeu Kwame Brown, um dos maiores busts da história da NBA. Javaris Crittenton, um calouro que tinha jogado apenas 171 minutos na liga até então, os direitos de Marc Gasol, irmão mais novo de Paul Gasol, que nunca tinha jogado 1 minuto na NBA, e Aaron McKie, que já estava aposentado. Naquele momento, a troca foi vista como o maior assalto da era moderna e o restante da liga ficou indignado. O técnico do Spurs, Greg Popovich, ficou tão revoltado que chegou a pedir mudanças nas regras de troca da NBA. Paul Gasol transformou o Lakers instantaneamente. O time fechou a temporada com uma sequência de 22 vitórias e 5 derrotas. Chegou a 3 finais seguidas, venceu 2 títulos e Paul acabou tendo sua camisa aposentada pelo Lakers. Com o tempo, a troca acabou sendo boa para os dois lados, já que Marc Gasol virou o pilar da franquia em Memphis, se tornando para muitos o maior jogador da história do Grizzlies. Outra troca igualmente absurda envolvendo uma estrela na posição de ala pivô aconteceu em 1995, quando Dennis Rodman foi parar no Chicago Bulls. Essa negociação foi estranha não só porque o retorno por Rodman foi praticamente simbólico, mas também porque alguns jogadores do Bulls simplesmente detestavam ele, especialmente Scottie Pippen. Rodman tinha chegado ao Spurs em 93 e nesses 2 anos em San Antonio, seu desempenho continuou em nível de elite. The Worms seguia jogando defesa de All-NBA e liderava o time em rebotes com 17 por jogo. Mas dizer que havia problemas é pouco, muito pouco. Dennis começou a namorar a Madonna, o que trouxe um holofote gigantesco e totalmente fora do mundo do basquete. Ele passou a aparecer com o cabelo pintado de uma cor diferente praticamente todo o jogo. Vivia chegando atrasado às reuniões, era visto frequentemente bebendo, festejando e, resumindo, sendo um incômodo em todos os sentidos. Na temporada de 1994, Rodman acumulou $32.500 em multas, em 4 punições diferentes e ainda foi suspenso por 3 jogos. Ele brigava com técnicos, companheiros, adversários e até com Stacey King do Bulls. E isso só piorou. No primeiro jogo da pré-temporada de 1995, Rodman foi expulso e ainda arremessou uma bolsa de gelo no técnico do Spurs, Bob Hill. Depois, ficou fora por causa de um acidente de moto que causou uma lesão no ombro e voltou a receber mais suspensões. Mas o caos atingiu outro nível nos playoffs de 95. No meio do jogo 3 da segunda rodada contra o Lakers, Rodman simplesmente tirou os tênis e sentou na mesa dos fisioterapeutas. Ele não participava dos tempos técnicos, só ficava observando a partida. Bob Hill não colocou ele em quadra novamente naquele jogo e então o gerente geral do Spurs, Greg Popovich, suspendeu Rodman para o jogo 4. Mesmo com o Spurs vencendo a série e Rodman pegando 15 rebotes por jogo nas finais do Oeste, estava claro, seus dias em San Antonio estavam contados. Na verdade, parecia que sua carreira da NBA estava perto do fim. Ninguém queria lidar com ele. Ninguém, exceto o Chicago Bulls. O GM do Bulls, Jerry Krause, sabia que o time precisava desesperadamente de defesa e rebotes. Exatamente o que faltou quando Chicago perdeu para o time de Shaq nos playoffs de 1995. E ele também sabia que se existiam pessoas capazes de domar a personalidade explosiva de Rodman, era Phil Jackson, o mestre zen, e Michael Jordan, o melhor jogador do planeta. Mas Scottie Pippen era completamente contra a chegada de Rodman, principalmente por causa das faltas sujas dele na época dos Bad Boys do Detroit Pistons. Então Phil Jackson pediu para que Rodman pedisse desculpas a Pippen para poder assinar com o time. Precisando de dinheiro e querendo jogar ao lado de Jordan, Rodman aceitou. No dia 3 de outubro de 1995, Dennis Rodman foi trocado para o Chicago Bulls em troca de Will Perdue, um pivô reserva que fazia 4 pontos por jogo. E só. Sem outras peças, sem escolhas de draft, sem compensação financeira, nada. Isso é quase inacreditável quando lembramos que Rodman foi um jogador de nível All-NBA em 1995. Mas como Rodman também era, digamos, All-NBA na loucura,
a troca aconteceu, e o resto virou história. Rodman liderou a NBA em rebotes nas 3 temporadas seguintes e ajudou o Bulls a conquistar 3 títulos, desempenhando um papel gigantesco em um dos times mais lendários da história da liga. Mas se as trocas de Gasol e Rodman já eram confusas pela falta de retorno, imagina 2 franquias trocando armadores All-Star, ambos no auge, um pelo outro. Kidd estava vindo possivelmente da melhor temporada da sua carreira, com médias de 16,9 pontos, 9,8 assistências liderando a NBA e 2,2 roubos de bola. Ele foi selecionado para o primeiro time ao NBA e também para o primeiro time de defesa em 2001. Então por que diabos os Suns trocaram um jogador desse nível? Um dos motivos foi que Kidd havia sido preso durante a temporada, envolvido em um caso de violência doméstica. Outro motivo, a diretoria acreditava que Marbury era o jogador superior naquele momento. Steph tinha apenas 23 anos, 4 anos mais novo que Kidd, era um pontuador muito mais explosivo, com 23,9 pontos por jogo e 7,6 assistências em 2000. Ele tinha sido o terceiro time da NBA, virou All-Star em 2001 e o Suns estava convencido de que ele só iria evoluir. Eles estavam errados. Mesmo com boas médias em Phoenix, 21 pontos e 8 assistências, além de mais uma aparição no All-Star Game, Marbury nunca chegou perto do impacto defensivo e do nível de liderança que Jason Kidd tinha. O resultado disso, 0 vitórias em série de playoffs com Marbury. Do outro lado, Kidd transformou completamente o Nets, levou o time a 2 finais de NBA consecutivas, algo impensável antes da sua chegada. Mesmo sem conquistar o título, ficou claro quem ganhou essa troca. O Nets venceu esse negócio com facilidade. Uma história bem parecida aconteceu na temporada 13-14, quando o time simplesmente foi assaltado em troca de suas escolhas de draft. Tudo para adquirir superastros que já estavam muito longe do auge. É claro que estamos falando da infame troca entre Nets e Celtics, que levou Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry para o Brooklyn, em troca de 5 jogadores, 3 escolhas de primeira rodada e ainda um pick swap. The Nets made a bold step in their pursuit of a championship, sending a host of assets to Boston for a package that centered on Paul Pierce and Kevin Garnett. Na época da troca, Pierce, KG e Terry somavam 105 anos de idade. E depois do choque inicial ver o Celtics trocando Pierce, um cara que muitos acreditavam que se aposentaria em Boston, o mundo inteiro teve que parabenizar o GM do Celtics, Danny Ainge. O máximo que o Brooklyn conseguiu com essa troca foi ganhar uma série de primeira rodada nos playoffs de 2014. Depois disso, foram eliminados rapidamente por LeBron e o Miami Heat. Pierce saiu na free agency logo em seguida, KD também não ficou muito tempo, e os Nets ficaram presos no pior cenário possível. Um time ruim, sem escolhas de draft e sem rumo. Pierce departed this past summer, and in the wake of yesterday's trading deadline, Garnett is no longer a Net either. Enquanto o Boston tinha todas as suas picks. Como resultado dessa negociação, o Celtics conseguiu se reconstruir em um tempo recorde e voltaram a ser um time competitivo. Muito disso se deve às escolhas que eram originalmente do Nets e acabaram virando Jaylen Brown e Jason Tatum. E já que estamos falando do Celtics, precisamos mencionar a maior vítima do sucesso precoce da franquia nos anos 60. Wilt Chamberlain, que não teve apenas uma, mas 2 trocas surpreendentes numa época em que superestrelas praticamente nunca eram negociadas. A primeira bomba aconteceu em 1965, quando Wilt estava com médias simplesmente inacreditáveis, 39 pontos e 23 rebotes por jogo, em sua 6ª temporada com o Warriors. Apenas 2 anos depois da mudança da equipe de Filadélfia para São Francisco, a franquia entrou em crise financeira, e o Wilt era o grande motivo. O salário dele era tão alto que ultrapassava o lucro que o time fazia com bilheteria. E quando o Warriors começou a temporada com um desastroso 11-33, restou apenas uma opção: trocar o melhor jogador do mundo. Em uma decisão que chocou todo o planeta, Chamberlain foi negociado com a nova franquia de Filadélfia, agora chamada de 76ers. Em troca, o Warriors recebeu o tão necessário $150 mil, além de Paul Newman, Connie Durkin e Lee Sheffer. Com os 76ers, Wilt voltou a ser feliz por cerca de 3 anos. Depois de finalmente conquistar o título em 1967, o time fracassou na defesa do campeonato em 1968, novamente caindo para o seu eterno algoz, Bill Russell, em um jogo 7. E o que aconteceu depois foi simplesmente inédito. Wilt Chamberlain, o jogador, assumiu o papel de gerente geral ao mesmo tempo, decidindo ele mesmo para onde seria trocado. Como a free agency ainda não existia e os atletas não tinham controle sobre o próprio destino, jogadores mudarem de time por conta própria era algo impossível. A não ser que você fosse Wilt Chamberlain, o atleta com mais poder de barganha do mundo. Wilt ameaçou sair do 76ers, dizendo que iria se aposentar ou jogar na aba se não fosse liberado. A partir do momento em que esse ultimato foi dado e a diretoria cedeu, Wilt ganhou liberdade total para escolher seu próximo time. Muito se fala do Lee GM, mas o verdadeiro pioneiro do player empowerment, o revolucionário de verdade, foi o Wilt. Em 1968, ele orquestrou a própria troca para o Los Angeles Lakers em troca de um retorno praticamente simbólico da Raymond Hoff, Archie Clark e Jerry Chambers. A ida de Wilt para Los Angeles marcou a primeira vez na história da NBA em que o atual MVP da liga era trocado na temporada seguinte. Mas 7 anos depois, outro pivô lendário fez a mesma coisa. Em 1975, Kareem Abdul-Jabbar já estava cansado de Milwaukee e, em busca de novos horizontes, deu um ultimato ao Bucks: ou trocavam para o New York Knicks ou para o Los Angeles Lakers. E assim como aconteceu com seu mentor Wilt, o desejo de Kareem foi atendido.
O Lakers ofereceu o melhor pacote e garantiram sua chegada, reforçando ainda mais a reputação da franquia como o grande destino das superestrelas da NBA. E 21 anos depois da ida de Kareem Abdul-Jabbar para o Lakers, a história se repetiu. Em 1996, o melhor pivô da NBA virou um Laker, depois que o Orlando Magic tentou renovar seu contrato oferecendo bem menos do que ele valia. Shaquille O'Neal rejeitou o Magic e assinou com o Lakers como free agent, embolsando um contrato recorde na época, $120 milhões. Jerry West made me the best deal, made me the best offer, and I took it. Ao lado de Kobe Bryant, Shaq levou o Lakers a 3 títulos consecutivos, mas após a derrota decepcionante para o Detroit Pistons nas finais de 2004, a famosa rivalidade entre Shaq e Kobe finalmente chegou ao limite. E então, do nada, uma notícia bombástica pegou Kobe e o resto da NBA totalmente desprevenidos. Shaq foi trocado para o Miami. Shaq foi trocado para o Miami Heat em um pacote envolvendo Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant e uma escolha de primeira rodada. Assim como Kobe, que não queria carregar o rótulo de Robin do Batman do Shaq. Outro armador All-Star passou por algo bem parecido. Depois de 3 viagens consecutivas às finais de NBA, com apenas um título conquistado, Kyrie Irving decidiu que não queria mais jogar ao lado de LeBron James. E embora a relação deles não fosse nem perto tão explosiva quanto a de Shaq e Kobe, Kyrie queria outra coisa. Ele queria o seu próprio time. Queria ser o alfa, o protagonista absoluto. Então, no verão de 2017, Kyrie pediu para ser trocado, e pouquíssimo tempo depois, antes mesmo da poeira do pedido baixar, ele já estava de saída. Irving foi enviado para o Boston Celtics em troca de outro armador All-Star, Isaiah Thomas, além de Jay Crowder e Ante Zizic. E como tantas vezes antes, o GM dos Celtics, Danny Ainge, mostrou que é um mestre das negociações. Isaiah Thomas estava lesionado e nunca mais voltou ao nível absurdo que tinha mostrado em Boston. No fim das contas, o Cavs recebeu centavos por dólar. Nos anos seguintes, Kyrie acabou tendo problemas com o próprio Celtics. Então, no geral, essa troca não funcionou para ninguém. Mas na época em que aconteceu, ela parecia o roubo do século. E foi, sem dúvida, o assunto mais comentado da off-season de 2017 na NBA. Agora, essa próxima troca foi uma das piores decisões financeiras do século, e a que destruiu uma dinastia. Apenas 4 dias antes do início da temporada 12-13, parecia que tudo estava indo bem em Oklahoma City. Apesar da derrota nas finais da NBA de 2012, o time tinha motivos de sobra para estar confiante. Eles tinham o melhor núcleo jovem da liga, ou pelo menos achavam que tinham. Mas então, uma Woj Bomb totalmente inesperada explodiu e destruiu o futuro daquela possível dinastia. James Harden foi trocado para o Houston Rockets. Harden ainda tinha um ano restante de contrato de novato e o Thunder lhe ofereceu uma extensão de $55 milhões, cerca de 4,5 milhões abaixo de 60 milhões que ele queria. Não querendo lidar com um jogador insatisfeito e tentando ficar abaixo da taxa de luxo, o Thunder se viu de mãos atadas e decidiu colocar Harden disponível no mercado. Assim que o Rockets soube disso, pulou na oportunidade, praticamente conseguindo o Harden por um desconto. Em troca de um dos maiores pontuadores da história da NBA, o OKC recebeu Jeremy Lamb, Kevin Martin e 2 escolhas de primeira rodada. Essa troca pegou todo mundo de surpresa, principalmente porque Harden ainda estava sob contrato e o Thunder simplesmente podia ter ficado quieto e não ter feito nada. Mas eles estragaram tudo por causa de $4 milhões e aquilo marcou o começo do fim da era KD Westbrook em Oklahoma City. General Manager Sam Presti, one of the best in the biz, his decisions rarely questioned by Thunder fans, but this one has been and no doubt will continue to be. 7 anos depois daquela troca de Harden, Russell Westbrook ainda estava em Oklahoma City. E em vez de Durant ao seu lado, seu parceiro agora era Paul George. Mesmo tendo sido eliminado na primeira rodada dos playoffs por 2 anos seguidos, a relação entre Russ e PG parecia ótima. Os dois estavam no auge e por isso ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. O maior dominó da Free Agency de 2019, o Fungai Kawhi Leonard. Ele praticamente manteve todos os agentes livres da NBA como reféns metafóricos. A Free Agency começou em 30 de junho, mas 7 dias depois, Kawhi ainda não havia tomado sua decisão. Ele avaliava se ficaria em Toronto ou se mudaria para a Califórnia para jogar por um dos 2 times de Los Angeles. Por causa dessa indecisão, toda a Free Agency ficou parada. Vários times não se mexiam, esperando para ver onde o grande peixe cairia, ou para reagir depois que alguém o fisgasse. E então aconteceu. No dia 6 de julho, um dos cenários mais chocantes e completamente inesperados se desenrolou. Kawhi decidiu assinar com o Los Angeles Clippers. E não apenas isso. O Clippers também conseguiu Paul George, já que Kawhi queria se juntar a outro superstar. O que tornou esse movimento tão absurdo foi que ninguém imaginava que PG sequer estivesse disponível, muito menos que ele viria como um combo com Kawhi. E de todas as possíveis franquias, que eles escolheriam justamente o Clippers, um time historicamente à sombra do Lakers e que jamais havia atraído free agents desse calibre. Além disso, esse negócio se tornou ainda mais lendário por causa da ligação que o OKC recebeu sobre Paul George. Uma troca que resultou na maior coleção de escolhas de draft já enviada por um único jogador. First round picks, 4 unprotected future first round picks, a protected future first round pick, 2 pick swaps,
and outstanding rookie point guard Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari. E comparando aquele enorme draft tesouro de escolhas de draft, o que aconteceu em 1º de fevereiro de 2025 parece quase uma piada. Quando Shen Charania soltou a bomba de que Luka Doncic havia sido trocado, todo mundo achou que o celular dele tinha sido hackeado ou que Shen estava fazendo algum tipo de pegadinha doentia. This deal materialized in the shadows. This came out of nowhere. This is maybe the most stunning trade, definitely that I've been a part of. The ability to lock down a player in his mid-20s who's one of the greatest players in the league on a 5-year extension is the dream for franchises. And the Mavericks looked at that and said, you know what? We don't think he's worth $350 million. We can't stomach even giving it to him. So that's one unbelievable situation with a 25-year-old guy who's been a 5-time first-team All-NBA player. I just want to point something out. Steph Curry hasn't made first-team All-NBA 5 times. Um jogador que fez 5 All-NBA Teams em suas primeiras 6 temporadas, que havia acabado de liderar a NBA em pontuação e levar o Dallas Mavericks às finais, foi trocado. Luka tem apenas 25 anos. Era para ele ser um Maverick para a vida inteira, ganhar uma estátua ao lado de Dirk Nowitzki. E eles simplesmente o trocaram por Anthony Davis, Max Christie e apenas uma escolha de primeira rodada. Isso é a mesma NBA onde Rudy Gobert foi trocado por 5 jogadores e 5 escolhas de primeira rodada, onde Michael Bridges rendeu 5 primeiras em um swap. Pelo visto, o GM do Mavs, Nico Harrison, que inclusive foi demitido, não estava assistindo essa mesma liga, porque aparentemente para ele o problema é que Luka não tem um tanquinho. Um jogador desse nível, dessa idade e com essas conquistas deveria valer 10 escolhas de primeira rodada se isso sequer fosse permitido. E tudo que Dallas conseguiu foi uma. Com todo respeito ao Anthony Davis, que ainda é jogador de nível All-NBA, ao Max Christie, que tem potencial real em um contrato amigável, o Mavs deixou a bola cair e ela caiu forte. Luka Doncic é um talento geracional e jogadores assim não crescem em árvores. Trocar alguém desse calibre é borderline insanidade. E o fato disso ter acontecido sem pedido de troca, em total silêncio, sem ninguém saber, nem agentes, nem jogadores, faz desse movimento facilmente a troca mais chocante da história da NBA. Uma troca que ainda vai ser discutida daqui a algumas décadas.